Bora começar a resolver aí as questões do Enem 2021, edição regular? Peguei aí a prova azul para a gente matar essas questões de física. Vamos lá? Fala, estudante! Prof. João Menezes na área. Peguei a prova azulzinha aí pra gente matar essas questões de física. Mas antes de a gente começar, deixa eu pedir aquele seu like fortalecedor da nossa comunidade. Muitíssimo obrigado por essa parceria, que isso aqui só tá crescendo graças a vocês aí do outro lado. Muito obrigado mesmo. E não se esquece de inscrever aí no canal, porque eu vou estar sempre aqui produzindo vídeos, né? Produzindo conteúdo de alta qualidade. Vou postar mais ainda questões aqui do Enem também e qualquer outras questões que vocês quiserem, beleza? Muito obrigado aí. Então, bora agora fazer as questões. Analisando a ficha técnica de um automóvel popular, verificam-se algumas características em relação ao seu desempenho. Considerando o mesmo automóvel em duas versões, uma delas funcionando a álcool e a outra a gasolina, tem-se os dados apresentados no quadro em relação ao desempenho de cada motor. Então ele fala aqui de dois parâmetros, aceleração e velocidade máxima. O motor a gasolina ele faz de 0 a 100 km por hora em 13,4 segundos e a sua velocidade máxima é de 165 km por hora. E o motor a álcool ele faz de 0 a 100 km por hora em 12,9 segundos, ou seja, num tempo menor do que o do motor a gasolina, só que sua velocidade máxima ela é de 163 km por hora, menor também do que a velocidade máxima do motor a gasolina. Considerando desprezível a resistência do ar, qual versão apresenta a maior potência? Essa questão é polêmica. Primeiro, eu vou fazê-la aqui do jeito que muitos devem ter pensado, né? Digamos assim, do jeito tradicional, entre aspas, mas eu vou explicar o que isso significa, né? Esse jeito tradicional. E depois dessa resolução, no final do vídeo, farei um breve comentário do erro conceitual dessa questão. Certamente muitos pensaram da seguinte maneira tradicional, né? Olharam aqui para 0 e 100 e 0 e 100, então perceberam que a aceleração ou a variação da energia cinética, tanto faz, né? Ela é a mesma nas duas situações, então isso aqui seria constante. Lembrando que a potência nesse contexto seria ali a taxa com que eu vario a minha energia cinética, né? Então, aquela situação que tivesse o menor intervalo de tempo desenvolveria a maior potência. Quem é que tem o menor intervalo de tempo? O álcool, que ele faz em 12,9 segundos. Então, a potência dele seria maior e marcaria gabarito letra C. Da mesma forma, pensando desse jeito tradicional, a gente eliminaria as outras alternativas da seguinte maneira. A letra A. Como a versão a gasolina consegue maior aceleração, na verdade não, né? Como ela tem um maior tempo, ela então tem a menor aceleração. Na letra B, você ficaria aí um pouco com dúvida, né? Porque você leria o seguinte: como a versão a gasolina atinge um maior valor de energia cinética, esta é a que desenvolve maior potência. Bom, realmente ela atinge maior valor de energia cinética. Perceba que ele está falando aqui, né, da velocidade final. E se a gente volta à tabela, a velocidade final, a gasolina, é maior de fato. E ele fala que, devido a isso, tem a maior potência. Aí você ficaria na dúvida, né? Porque você não sabe, de fato, se a potência tem alguma coisa a ver com a velocidade final, se ela é proporcional à velocidade final, você não sabe. Marcaria uma interrogaçãozinha, né? Que a gente faz isso de vez em quando, e pularia essa alternativa. Indo para a letra D de dado, como ambas as versões apresentam a mesma variação de velocidade, no cálculo da aceleração, a potência desenvolvida é a mesma. Não, porque depende do quanto que essa variação, né, está acontecendo ao longo do tempo. É o que a gente chama de rapidez, ou da taxa daquela grandeza. Essa grandeza varia ao longo do tempo, pode variar de maneira rápida, de maneira devagar. Então a potência não é a mesma, inclusive a gente viu isso no pensamento tradicional. Por fim, a letra E. Como a versão a gasolina fica com o motor trabalhando por mais tempo para atingir os 100 km por hora, esta é a que desenvolve maior potência. Na verdade não, é a menor potência, né? Maior o tempo, menor a potência, já que a variação da energia cinética é a mesma ali. Olha, essa questão ela tem um erro conceitual grosseiro, levando em consideração, né, de que quem a fez foi um professor de física. E supostamente ele deveria reconhecer ali a diferença entre potência média
e potência máxima, né? Acredito que o redator da questão, ele queria se referir à potência média, porque tudo isso aqui que a gente acabou de fazer e pensar do jeito tradicional é tomando como base uma potência média e não uma potência máxima, a maior potência ali, né? Existe uma grande diferença entre falar de potência média e potência máxima nesse contexto. A potência média depende do intervalo de tempo em que ela é calculada, exceto ali no caso em que ela é constante. Então, se o autor da questão ele estava pensando ali na potência média durante a aceleração, né, ele deveria ter explicado melhor isso. Agora, explicado isso, a informação sobre a velocidade máxima ela é completamente irrelevante, desnecessária. Bom, a partir de agora, meus amigos e minhas amigas, eu vou explicar um pouco desse erro, né, conceitual da questão, tomando como base o artigo do Fernando Lang, um professor maravilhoso, que a gente tem muito respeito por ele no meio científico, no meio da física, né? E cujo link estará aqui na descrição do vídeo, para caso você queira se aprofundar um pouco mais sobre o tópico. A mensagem doravante, ela é muito mais voltada para nós professores de física, tá bom? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu tenho que dizer é o seguinte, quando se trata ali de potência de tração de automóveis, mesmo que se despreze a resistência do ar, e a questão falava isso, né? A resistência ao rolamento, ela define a potência de tração dos dois automóveis idênticos ali, né? Claro, exceto pelo motor, quando atinge a velocidade máxima. E aí já começa o questionamento. Poxa, o que é isso de resistência ao rolamento? É a força de atrito com um nome mais rebuscado, João? Não. E muitos confundem isso, gente. Muitos professores de física nunca sequer ouviram falar de resistência ao rolamento. Confesso que eu só fui escutar esse termo e só fui estudá-lo, né, no final da minha graduação. E mesmo assim por conta própria, porque professores lá no meio universitário nunca me falaram isso. Nunca tive uma aula propriamente disso. Bom, meu objetivo nesse vídeo não é explicar a resistência ao rolamento, tá bom, gente? É tão somente mostrar que a questão, do jeito que ela foi apresentada, ela não possibilita que o gabarito seja a letra C de casa. E muito mais do que isso, não possibilita os candidatos a essa prova terem condições de acertarem por não se tratar de um tema, né, de um conteúdo de ensino médio. Só para você ter uma noção de que esse conteúdo ele é um pouco mais dificilzinho, né, do que você imagina e não tem nada a ver com atrito, dá uma olhadinha aqui no que eu quero dizer para você. A potência de tração num automóvel com velocidade aqui, ó, constante, ela depende, na verdade, das resistências ao seu movimento. E não tem nada a ver com a força de atrito, galera, porque olha só, vamos supor aqui um carro que tem a sua roda tracionada, tá? Aqui a roda dianteira mesmo, tracionada e, portanto, num rolamento ali sem deslizamento, a gente teria a força de atrito estática governando e auxiliando o movimento desse carro, ajudando, né, com a orientação no mesmo sentido da velocidade. Então isso aqui não identifica uma resistência ao movimento. Resistência ao movimento é tudo que for contrário ao sentido ali da velocidade, né, cara? Então a gente pode falar aqui de duas resistências ao movimento: o atrito aerodinâmico e a resistência ao rolamento. O atrito ali aerodinâmico ele se deve majoritariamente a efeitos inerciais do ar sobre o automóvel. O atrito viscoso aqui ele é desprezível. E a resistência ao rolamento, ela tem a ver com a força que o pneu opõe ao deslocamento do veículo. É uma manifestação das perdas de energia do veículo devido às deformações sofridas, né, pelo pneu, né, sofridas pela superfície de contato do pneu com o pavimento. E essa parte de deformações a gente não estuda no ensino médio. E aqui está, inclusive, ó, a própria equação da potência de tração. Tu vê que já é um troço meio grotesco, né? A gente não estuda isso. Você nunca viu essa equação aqui, por exemplo, né? E aqui o primeiro termo dessa equação tem a ver com o atrito aerodinâmico. O segundo termo da equação tem a ver com essa resistência ao rolamento, as deformações aqui do pneu com o pavimento. Esse alfa aqui, inclusive, é o que a gente chama de coeficiente de resistência ao rolamento. Não tem nada a ver com aquele μ do coeficiente de atrito estático, né? Então é uma coisa completamente diferente. E antes que você me pergunte assim, né? Ah, mas não tem como desprezar essa resistência ao rolamento? Te digo o seguinte, cara.
mesmo que a resistência ao rolamento fosse desprezível, a velocidade não atingiria um valor constante e máximo, enquanto o motor ali, né, estivesse produzindo potência de tração. Dito de outra maneira, se na ausência de resistências externas ao automóvel, né, houver ainda potência de tração, aquela potência transferida do motor para as rodas de tração, a velocidade estaria crescendo, então não teria uma velocidade máxima. Então, galera, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que no final das contas, a gente teria que admitir que a máxima velocidade estaria associada a uma potência maior, mantendo, claro, todas as outras grandezas constantes, né? E esse pensamento levaria a gente para a letra B, como resposta, como gabarito, mesmo desprezando a resistência do ar. Por fim, eu quero dizer que a taxa de variação da energia cinética, ou então, dito de outra maneira, a aceleração, não serve para avaliar a potência máxima aqui de um motor, pois a potência máxima depende, na verdade, de outras duas coisas que a gente também não estuda ali a nível de ensino médio, né? Que é o torque de tração e como que esse torque vai variar com a velocidade. Bem, como eu disse, o meu intuito não foi explicar aqui o que é resistência ao rolamento, potência máxima nesse contexto, torque de tração e etc, né? Isso eu posso fazer em um outro vídeo, caso haja aí a necessidade, caso vocês queiram, tá bom? Pois isso nem está no escopo ali do ensino médio. Em tese, a questão ela deveria ser anulada por essa razão, por essa justificativa, né? Infelizmente, é bem provável ali que ela não seja anulada, né? Pelo histórico infeliz do INEP de não anular muitas das suas questões. Pelo que eu me lembro, ele anulou questões porque já foram repetidas de edições anteriores, né? De qualquer maneira, quem pensou do jeito tradicional, pensando ali na potência média e marcou a letra C, deverá ser agraciado ali com os pontos dessa questão, né? Porque provavelmente o INEP divulgará no seu gabarito oficial que a alternativa correta é a letra C, tá? Pensando ali em potência média. Então, parabéns a você, pois realmente você mostra que em tudo aquilo que você tinha possível para ser estudado, você estudou bastante durante um ano pandêmico e difícil para todo mundo. Muitíssimo obrigado por vocês terem ficado até aqui o final. Espero que vocês tenham curtido a resolução dessa questão. Mas deixa eu te pedir aí aquele likezão de novo, por favor, para a gente ficar aí sempre crescendo, crescendo, crescendo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo quando ele estiver aí, ó, saindo do forno. Beijo, forte abraço, bons estudos!